Ainda nesse assunto de saúde da mulher, a cantora Ludmilla e a bailarina Bruna Gonçalves anunciaram que elas estão à espera do primeiro filho. Após a notícia, um dos temas mais comentados na internet é a fertilização e os meios de fazer esse procedimento. Quem está conosco para explicar melhor o assunto é a médica ginecologista Simone de Oliveira Bax. Doutora Simone, bem-vinda ao Ver Mais e já nos explique melhor o que é uma fertilização, tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo convite. Então, a fertilização é um procedimento em que óvulos são coletados da mulher, né? A mulher todo mês ela tem apenas um óvulo, a princípio um folículo que crescerá e terá a ovulação de um único óvulo, mas quando partimos para uma fertilização, estimulamos esses ovários com hormônios para que consigamos muito mais do que um óvulo. E esses óvulos então são coletados por via vaginal, num procedimento onde fazemos uma sedação para não ser doloroso para o paciente, e esses óvulos então serão fertilizados por espermatozoides. A partir desse momento, cerca de 5 dias depois, teremos os embriões no estágio de blastocisto, onde teremos a oportunidade de ou transferir para o útero da mulher, ou congelá-los para o uso futuro, para transferência futura, ou até mesmo aqueles embriões que vão para análise genética, são biopsiados naquele momento, congelados até que venha o resultado do exame, então prepararemos as mulheres para transferência desses embriões. É muita tecnologia hoje, evolução nesse meio, e existem 3 tipos diferentes de fazer a fertilização. O que muda de um para o outro? Eu acredito que tu estejas falando da inseminação, que não é uma fertilização, é uma técnica de baixa complexidade. Muda o jeito de inseminar a mulher. Isso, apenas serão colocados os espermatozoides, o sêmen, dentro da cavidade uterina, né? E dali para frente o processo correrá ao natural. E a fertilização in vitro, que classicamente a gente chama ela assim, mas que desde 1991 a técnica que mais se pratica é a ICSI, a injeção de espermatozoide dentro do óvulo, né? Então, o FIV clássica, o ICSI, aí nós estaríamos falando de fertilização de uma forma ampla. E a questão do roupa, que foi o escolhido pela cantora Ludmilla e pela mulher dela, pela Bruna. O que muda ali? Eu li por cima que tem a questão de ter óvulos da cantora Ludmilla nessa gestação da Bruna. Roupa significa receptora de óvulos da parceira, né? Então, é o que se pode fazer em pacientes, em casais homoafetivas femininas, que as duas desejam compartilhar de todo o processo. Então, uma delas é estimulada, seus óvulos são coletados, são fertilizados com espermatozoides que venham de um banco de espermatozoides, de sêmen, e depois a outra pode ser simultaneamente preparada para receber os embriões ou num segundo momento. Essa é uma técnica, é um método, vamos assim dizer, né? O método roupa, tanto para aquelas mulheres, né? Que desejam ambas participarem do processo, ou se uma delas, por exemplo, tem bastante óvulo, mas não desejaria gestar, ou aquela que gostaria de gestar tem algum impeditivo para utilizar dos seus óvulos, né? Mas interessantíssimo porque podemos oportunizar a esses casais, né, a experiência de ambas viverem isso, né? Uma participando com os óvulos e a outra então gestando. Com certeza. E tem uma questão que eu não sei se é mito ou se é verdade, de que em uma fertilização já dá para saber o sexo do bebê. Isso é um mito? Simplesmente na fertilização não tem como saber. Nós não temos como, olhando para os embriões, dizer se é um embrião feminino ou masculino. No entanto, em muitos casais é indicado o estudo genético, a avaliação genética desses embriões por doenças, por uma idade materna avançada, por alguma doença que o casal tem, alguma mutação. A gente então aplica, ou melhor, faz uma biópsia dos embriões, retira células e essas células vão ser analisadas. Quando vem o laudo, vem ali escrito se é aquele embrião, eles são então congelados separadamente, numerados. Então a gente sabe quando vem o laudo, o embrião tal, número 1, por exemplo, se é saudável ou ploide, que a gente chama, ou não, e a gente sabe o sexo, né? Não se aplica esse tipo de técnica, no Brasil a gente não pode fazer isso visando a escolha do sexo, né? A indicação do exame tem suas indicações formais, mas sim vai vir ali o sexo dos embriões.
Evidentemente que se temos embriões saudáveis de ambos os sexos, se pode, e sejam embriões de qualidades equivalentes, semelhantes, né? Com boas chances de implantarem, onde não existe nenhuma questão técnica para selecionar o melhor embrião, o casal até pode optar por transferir um feminino ou masculino. Mas na fertilização em si, não vamos ter esse diagnóstico. Precisamos do estudo da análise genética.